Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Estamos hoje dando continuidade à série Além dos Muros. A gente tem estudado o texto de Neemias. Essa é a segunda temporada, podemos dizer assim. A primeira parte nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 7, demos uma pausa. E agora estamos estudando do capítulo 7 até o final do livro. E nós estamos entendendo que após esse período da reconstrução dos muros, é o que conta esse primeiro período ali do capítulo 1 ao capítulo 7, onde Deus move o coração de Neemias, onde Neemias ora, onde Neemias planeja a reconstrução, onde ele sai de Suzã e vai até Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele mobiliza o povo e constrói junto com o povo em 52 dias as muralhas que estavam trazendo para eles uma espécie de desilusão, de fracasso, e era uma representação da sua própria vida espiritual. Eles estavam destruídos, com as portas queimadas, literalmente. Mas é a partir do capítulo 7 que nós percebemos uma mudança em que Neemias ele começa a olhar de uma forma diferente. Mesmo com os muros reconstruídos, ele poderia ter dito assim: meu tempo aqui acabou, já está feito os muros, eu vim para cá para fazer isso, vou voltar, porque o meu trabalho já foi concluído. Mas a partir do capítulo 7 nós podemos perceber que ele muda a sua apresentação, ele muda o seu olhar, e ele começa a perceber e chamar o povo, literalmente, a perceber agora as pessoas. Enquanto os muros já estavam reconstruídos, ele começa agora a olhar para o povo, e ele olha para pessoas, e ele começa a dizer: cadê o povo? Cadê o povo? E ele dá aquela valorização, chamando o povo para prestar atenção, não agora apenas na parte estrutural, mas agora também na parte relacional e na parte espiritual. E é no capítulo 8 que esse povo, quando se sente chamado pelo líder, chamado por Neemias, clama agora pela direção de Deus. É no capítulo 8 que eles começam a dizer assim: nós queremos ouvir as Sagradas Escrituras. E é no capítulo 8 que nós vemos ele chamando Esdras e conclamando o povo a ficar em pé diante deles, e eles ouvirem a lei e se dividirem em grupos e começarem a compartilhar as Sagradas Escrituras, ao ponto de terminar o capítulo 8, eles começando a celebrar por causa da palavra. O texto foi lido, o texto foi explicado, o texto foi aplicado. Mas é agora no capítulo 9 que nós vamos ver aquilo que a palavra faz no coração do homem. Eu e você muitas vezes somos chamados e eu não sei você, mas muitas vezes fomos chamados de uma forma que como se fôssemos nós que tivéssemos o poder de mudar a mente, o comportamento, até mesmo a direção de alguém. Quantas vezes a gente saiu para evangelizar, por exemplo, a gente saiu para falar de Jesus, e a gente ora como se nós tivéssemos a capacidade de dizer assim: olha, se tu não quiser Jesus, tu vai para o inferno. Como se isso tivesse sobre nós essa autoridade. E em nenhum momento na Bíblia nós vemos Deus nos ensinando isso. Ele disse: fale da palavra, anuncie a verdade. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Senhor Jesus. Mas antes de eu falar do texto propriamente dito, eu fiz aqui uma pequena explicação para a gente adentrar o texto. Eu quero ler esse texto com vocês. Eu queria chamar a sua atenção para algo que está acontecendo lá no Brasil, que nos afeta de uma maneira direta ou indireta. As eleições estão acontecendo esse ano lá, e independente de quem ganhar, elas vão afetar ou a nós indiretamente, ou aos nossos familiares diretamente. Mas em meio a toda essa
problemática que está acontecendo entre as circunstâncias do Brasil, tem algo que tem fomentado, desenvolvido um burburinho muito forte. É um filme chamado Dark House, né? Que é o Azarão, que é uma biografia. E eu estava pensando nesse texto e lembrando que Neemias aqui, ele vai fazer uma teologia bíblica, fazendo uma biografia de tudo aquilo que aconteceu desde quando Deus chamou Abraão até os dias de Neemias. Esse povo faz uma oração biográfica tão profunda, tão teológica, que eu me lembrei daquilo que eu ainda não assisti. Eu já li algumas biografias, mas eu fiquei pensando, se eu fosse fazer uma biografia minha, ou se você tivesse a oportunidade de construir sua própria biografia, ou construir a biografia de alguém, o que você colocaria na tua história? Será que nós só escreveríamos os pontos melhores? Os alvos conquistados? As coisas boas? Ou nós teríamos a coragem de também descrever os nossos erros, os nossos pecados e tudo aquilo que não agrada a Deus? Eu não sei como vai ser a biografia do Bolsonaro, eu não sei como é que vai ser esse filme, não tive acesso a ele ainda. Mas, lendo algumas biografias, inclusive de homens crentes, quantas vezes a gente fica impressionado até mesmo com as coisas que são colocadas de maneira exageradas. E a gente olha e diz assim, nossa, será que isso é realmente real? Será que isso realmente aconteceu? Mas eu queria convidar você hoje a olhar para uma biografia, para uma oração biográfica, teológica, profunda, mas que não retém os erros. É uma leitura um pouco extensa e eu não queria deixar de ler esse texto com vocês. Capítulo 9 de Neemias diz assim: no dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na sua cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os seus pecados que eles e seus antepassados haviam cometidos. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Banu, Serabia, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneel, Serabias, Obdias, Sebanias, Petaías, chamaram o povo para adorar a Deus, e eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. E aí ele começa a orar. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizestes os céus e as estrelas. Tu fizestes a terra, o mar e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida.
Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu és o Senhor, Deus. Escolhestes a Abraão, e tu tirastes da terra de Ur, na Babilônia. Tu mudastes o seu nome para Abraão, e vistes que ele era fiel a ti, e fizeste uma aliança com ele. Prometestes dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus, dos amorreus, a terra dos pizereus, dos jebuseus, dos girazeus, para ser a terra onde os seus descendentes vieram. Tu cumpristes esta promessa porque tu és fiel. Tu vistes como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouvistes quando eles pediram socorro à beira do Mar Vermelho. Tu fizestes um milagre maravilhoso contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o seu povo e o povo de sua terra, pois sabia como eles fizeram o seu povo sofrer. Foi assim que ganhastes a fama que tens até hoje. Tu dividistes o mar diante dos nossos antepassados. Assim eles atravessaram em terra seca. Fizestes com que eles e com os que perseguiram se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiastes como uma nuvem durante o dia e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho para onde eles deveriam ir. Tu descestes do céu no monte Sinai, falastes com teu povo e lhe destes boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes dissestes que santificassem o sábado e lhe destes as 2 tábuas da lei no meio do teu servo, por meio do teu servo Moisés. Tu lhe destes pão do céu quando estava com fome, e a água da rocha quando estavam com sede. Tu mandastes que tomassem posse da terra que havia jurado a dar a eles. Mas o nosso antepassado se tornaram orgulhosos e teimosos, e não quisestes obedecer aos teus mandamentos, e eles se recusaram a obedecer. Esqueceram tudo o que fizestes. Esqueceram os milagres que haviam feito, e em seu orgulho eles esconderam um chefe que os levariam de volta ao Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande, por isso não os abandonastes. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus do qual o tirara do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram, mas tu não os abandonastes no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retirastes nem a nuvem, nem o fogo, que de dia e de noite mostrava o caminho para eles. Tu lhes deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentastes com o maná, tu lhe destes água para matar a sede, e durante 40 anos no deserto tu os sustentastes, e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram, os seus pés não ficaram inchados, e tu lhe destes as nações e os reinos e a terra por seus vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra dos Ebzon, que era governada por Senhor, a terra de Bazã, que Og era rei, e tu lhe destes tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxestes para viver na terra, que havia prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã, tu derrotastes o povo que morava ali, destes o teu povo o poder de fazer que quisesse com o povo e os reis de Canaã. E o teu povo conquistou a cidade cercada de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riqueza, cisternas já estavam escavadas, oliveiras, jardins frutíferos, plantações e uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as coisas boas que lhe destes.
mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixastes que os inimigos deles o conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição eles te pediram socorro. E tu respondeste lá do céu. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviaste líderes que os livrassem dos inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo. E outra vez deixastes os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvassem, tu ouvistes do céu e, vez por vez, tu livrastes por causa da tua grande misericórdia. Tu ouvistes que devia obedecer os teus caminhos, os teus ensinos, mas o seu orgulho, eles rejeitaram os teus mandamentos e pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles recusaram a obedecer. Ano após ano tu os avisastes com paciência, pelo teu Espírito, por meio dos profetas, falastes contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso deixastes que fossem dominados por outras nações. E, mais uma vez, porque tua misericórdia é grande, tu não os abandonastes, nem o destruístes. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, grande és e como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as tuas promessas da aliança, desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como tendes sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes, profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justos em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando nós pecamos. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades, os sacerdotes, não têm cumprido a lei e não têm obedecido os teus mandamentos e avisos. Com tua bênção, reis governaram o teu povo, que estavam vivendo na terra, e grande e boa que lhe destes, mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas próprias ações. E agora, nós somos escravos na terra que nos destes, esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que produz vai para os reis que pusestes para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. E eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e estamos profundamente aflitos. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os levitas, os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas sagradas escrituras e nos faz, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, porque é tu, ó Pai, que tem falado aos nossos corações. Nos abençoa, Senhor, nesse momento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje queremos trabalhar essa grande ideia, onde a verdadeira restauração não termina apenas quando ouvimos a palavra, mas ela produz arrependimento, confissão e renovação da aliança. Foi isso que acabamos de ler, onde no capítulo 7 o povo diz: nós queremos a tua palavra. No capítulo 7 o povo próprio diz: nós queremos ouvir a tua palavra. E é no capítulo 8 que o povo lê a palavra, entenda a palavra, o povo se reúne para isso, mas é aqui no capítulo 9 que nós vemos algo diferente. É aqui no capítulo 9 que nós vemos algo diferente, transformador.
Há muitas pessoas que apenas estão indo aos cultos, há apenas pessoas que estão apenas ouvindo a palavra, mas é algo extraordinário que o povo, ao ouvir a palavra, ao entender a palavra, ao obedecer a palavra, isso produz algo profundo, isso faz uma transformação na vida, que faz esse povo olhar para si e olhar para o Criador. E todas as vezes que nós entendemos as Sagradas Escrituras, obedecemos as Sagradas Escrituras e nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso, é como se nós olhássemos para um Deus, e quando olhássemos para esse Deus Santo, entendêssemos quem Ele é, nós olhássemos para nós e tivéssemos algumas reações. A Bíblia nos mostra 3 momentos importantes em que homens tiveram essa expressão, essa visão da glória poderosa. Eu posso citar, por exemplo, Isaías, quando Isaías teve a visão do alto e sublime trono, e quando ele contempla aquela visão, ele diz: ai de mim, eu sou pecador. Pedro também, ele teve esse momento, mas ele disse: afasta-te de mim, porque sou pecador. Mas uma parábola de Jesus mostra exatamente ali no filho pródigo, quando ele cai em si, contempla aquilo que aconteceu. A fala do filho pródigo diz assim: eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com o Senhor, nós vemos o reflexo do nosso pecado e temos muitas vezes um temor. Mas à medida que nós nos aproximamos da palavra, em vez de temer, em vez de ter medo, melhor dizendo, isso começa a promover algo diferente em nosso coração. Isso começa a promover algo diferente nas nossas vidas. Nós começamos a entender quem nós somos diante de quem Deus é. Isso faz muita diferença. Uma pergunta bem simples, que por muitas vezes nós fugimos dela. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós? As nossas atitudes? A nossa vida, a nossa fala, o nosso comportamento diz se realmente nós cremos no Deus das Sagradas Escrituras. Quando eu olho para esse texto, ao lerem as Sagradas Escrituras, ao estudarem as Sagradas Escrituras, esse povo, de uma forma coletiva, eles começam a compreender quem é Deus da vida deles, e eles começam a descrever nesta oração: Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é longânimo, mas Deus também é justiça. Dessa forma, eu começo a perceber como esse povo celebra ao Deus Todo-Poderoso. E ele chama a atenção à medida que responde às Sagradas Escrituras. Eles começam a reconhecer quem é Deus, a contemplar Deus em sua fidelidade, mas ao mesmo tempo confessar os seus pecados. Esses 3 movimentos, eles acontecem na leitura do texto, à medida que nós colocamos a nossa atenção no texto, nas Sagradas Escrituras. Lembrem, aqui nós estamos em uma narrativa que nos conta um fato histórico que aconteceu, o povo se ajuntando. Nós queremos ouvir a palavra. Eles sentaram, estudaram, celebraram, e agora isso tem promovido no coração deles um avivamento, isso tem promovido no coração deles um mover transformador, que os faz agora se arrependerem. Nos primeiros versos desse texto, nós vamos perceber o texto dizendo: eles se ajuntaram. Leia comigo novamente o verso 1. O verso 1 diz assim, capítulo 9, verso 1. No dia 24 desse 7º mês, o povo se reuniu para jejuar, a fim de mostrar sua tristeza pelos pecados. E haviam se separado dos estrangeiros em sinal de tristeza e vestiram roupas de pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Essa forma
que é descrita nesse texto é um símbolo de humilhação, é um símbolo de profunda humilhação e contrição diante de um Deus Todo-Poderoso. E isso é algo feito coletivamente. Eles se vestiram de pano de saco. Alguns estudiosos dizem que esse pano de saco não seria qualquer tipo de tecido, mas seria algo produzido com a pele dos cordeiros, algo que ficava, não sei a palavra aqui, mas pinicando. Lá no Nordeste a gente assim, fica pinicando a gente, fica furando a gente, para mostrar exatamente que eles não mereciam estar com boas roupas. Eles pegavam terra e jogavam-se no chão, e jogavam terra sobre os seus cabelos, para mostrar que eles não poderiam estar limpos diante de Deus. Isso era uma forma de jejum coletivo, de humilhação. A pergunta é, isso era apenas um rito religioso ou era algo contrito? Há uma coisa interessante nesse texto, é que Neemias não chamou o povo para jejuar. Neemias não chamou o povo para ler a Bíblia. Isso partiu do povo como um movimento diante de Deus. O povo quis ouvir a palavra. O povo reconheceu a palavra. O povo conclamou a Deus. E a resposta agora, por meio da oração e do jejum, é um coração contrito. É um coração cheio de arrependimento. Sem medo, sem culpa. Eu tenho dito que a nossa vida cristã é como uma linha de trem, onde a gente tem a palavra, onde a gente tem a oração, e a gente tem a comunidade caminhando por cima do trem. Eu não posso só ler a Bíblia, ela é extremamente importante, mas eu também não posso só viver orando. Eu tenho que fazer as duas coisas. E aí, por cima dessas duas coisas, eu tenho que viver Deus em meio a uma comunidade. E é se arrependendo junto, reconhecendo junto os nossos pecados, para que nós possamos começar a viver uma vida mais honesta diante de Deus. É lindo o povo na oração dizendo, Senhor, o problema é nosso. Essa talvez seja uma das falas mais difíceis para a nossa sociedade atual. A gente sofre daquilo que muitos vão chamar de a síndrome de Adão e Eva. Já ouviram falar disso? Deus chegou para a serpente não falou nada, só recebeu. Mas quando Deus fala com Eva, Eva disse, a culpa é da serpente. Quando Deus fala com Adão, Adão diz assim, mas a culpa é da mulher. Nós temos sempre o problema de colocar a culpa no outro. A culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é da família, a culpa é da empresa, a culpa é do chefe. A culpa nunca é minha. A culpa sempre é dos outros. Mas quando eu vejo o Evangelho e quando nós nos olhamos diante do espelho do Evangelho, a gente começa a perceber e temos que olhar para nós mesmos e dizer assim, opa, tem alguma coisa errada em mim. Nós somos pecadores. E como pecadores nós erramos. Como pecadores nós desvirtuamos. E é claro você perceber essa ação do povo reconhecendo, nós o rejeitamos, nós desobedecemos, nós o rejeitamos, nós desobedecemos. A leitura deixa clara como eles, diante do Deus Todo-Poderoso, após lerem a palavra, após jejuarem, começarem a viver uma vida honesta diante de Deus. Opa, existe uma coisa errada em nós. Um coração restaurado reconhece a fidelidade de Deus. Ao ler esse texto tão profundo, ao ler esse texto tão teológico, ele conta a história desde Abraão,
até os dias de Neemias, passando pelo Egito, passando pelo deserto, passando pelos juízes, passando pelos profetas, pelos reinos unidos, até a divisão, até agora o retorno. E eles olham para eles e eles começam a perceber esse contraste. E se você depois com cuidado pega esse texto e começa a fazer esse contraste entre aquilo que é fiel a Deus e aquilo que é infiel dos homens. Porque o texto diz, tu fizestes, se relacionando a Deus. Quando ele fala de nós, ele diz, nós somos rebeldes. Senhor, tu fez isso, mas nós somos rebeldes. Senhor, tu nos livrastes, mas nós te desobedecemos. Senhor, tu nos sustentastes, mas nós fizemos errado. Senhor, tu nos perdoastes, mas nós nos desviamos. Senhor, tu não nos abandonastes, mas nós não te buscamos. Esse contraste real, fiel, ele precisa ser vivido em nossa própria história. Lembra da biografia? Esse povo fez a biografia deles. Mas eles olharam para os seus pecados. Eles reconheceram o Deus Criador. Será que nós podemos olhar para a nossa própria história? Perceba o Deus que sustenta a tua família, o Deus que abriu a porta quando tudo parecia estar fechado. Quantas vezes Ele protegeu você, protegeu seus filhos do perigo. Quantas vezes Ele respondeu às orações que pareciam impossíveis. Quantas crises eu e você já passamos. Quantos milagres Deus já nos fez. Quando nós olhamos para a nossa história fielmente, nós vamos perceber que Deus não nos abandonou. Deus continua fiel, Deus continua nos sustentando, Deus continua fazendo, mas muitas vezes nós podemos fazer as mesmas palavras que esse povo. Eu te abandonei, eu não fui fiel, eu desisti. Olhe para nossas próprias vidas. Mas o convite principal desse texto é exatamente a restauração de uma confissão. Mas não apenas uma confissão de pecados, não apenas um reconhecimento de Deus, mas uma total dependência de um Deus poderoso. Depois de percorrer toda a história, depois de fazer toda essa teologia sem rodeios, eles olham para ele e dizem assim, a culpa não é do pai, dos nossos antepassados. A culpa é minha. Algo lindo e profundo acontece nesse texto, de forma que eles não terminam apenas e dizem assim, bom, eu sou pecador. Não, eles se tornam arrependidos. E aqui é uma confusão muito grande. Muitas vezes nós temos um problema com essa palavra arrependimento. Eu estava estudando e lendo um certo autor e ele disse algo interessante. Nós temos a tendência de pedir desculpas, né? E aqui é muito forte, né? Gomenasai. Arigatou. Mas, sendo honesto, muitas vezes, esse autor ele dizia assim, nós pedimos desculpa como um hábito, como um jargão, muitas vezes, que nós temos na boca, e pedimos desculpa sabendo que vamos fazer de novo. É diferente do clamor pela misericórdia. Ele chama o ápice dessa ideia de uma misericórdia como aqueles momentos em que alguém pede clemência em meio à morte. A misericórdia seria algo como se ele não tem mais chance nenhuma e ele pede clemência. O pedido pela misericórdia é algo de assim, bom, peço misericórdia porque eu sei que eu não vou cometer mais isso. Muitas vezes tratamos o arrependimento como algo muito falho nas nossas vidas.
É como um pedido de desculpa. Que a gente pede, a gente sabe o que vai fazer de novo. Arrependimento não é uma tristeza emocional pelo pecado que a gente faz. Não é um remorso que fica aqui dentro. Não é também uma auto-punição religiosa. Não. Arrependimento é mudança literal de direção. É voltar-se para Deus. É mover a tristeza em alegria. Mas como, pastor? É trazer a honestidade sem máscaras. É confiar na misericórdia do Pai. Quando nós nos arrependemos de fato de verdade, nós nos aproximamos da graça. Eu tenho tentado ensinar aos nossos filhos essa graça. Essa semana mesmo, chegamos para o Messi e eu perguntei para os dois: você sabe o que é graça? Eles olharam para mim, o Andy deu uma desculpa, falou uma coisa, falou outra. Eles não sabiam de fato, de verdade, o que seria graça. E aí eu expliquei para eles: graça é algo que a gente não merece, mas recebemos. E ele tinha quebrado o suitor dele, né, a garrafa térmica dele. Derrubou várias vezes, caiu, e a gente insistia: tenha cuidado, isso é caro, a gente está investindo em você e tal. E ele, pum, aí de repente quebrou uma parte. Eu disse: eu não vou comprar outro. Você precisa cuidar. Aí eu colei para ele aprender que precisa valorizar as coisas e tal. E aí o bicho quebrou de novo. E aí a outra parte sumiu e ficou com ela aberta. Eu disse: você vai com ela aberta para a escola, você aprender que você precisa ser responsável com as suas coisas. E aí eu comprei uma nova garrafa para ele. Aí eu cheguei para ele e disse assim: você sabe o que é graça? Eu não sei. Eu disse: o que é que você merece? Eu disse: eu mereço ficar com a coisa quebrada. Eu disse: você não merece, porque você não cuidou daquilo que é seu. Mas por graça, eu vou lhe dar. Mas deixa eu te explicar outra história. Sabe o que é que eu e você merecemos? A gente merece o inferno. A gente merece a condenação eterna. Mas pela graça de um Deus que nos ama, Ele nos dá algo que a gente não merece. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos ao Deus Todo-Poderoso. Uma coisa que esse texto não fala, mas aponta, é exatamente aquele que pode literalmente curar as nossas enfermidades. O texto não fala, mas aponta para aquele que é definitivo, o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, mas Ele fez isso de graça. E não apenas de graça, Ele nos deu definitiva a sua ação. E todas as vezes que nós nos aproximamos da cruz, nós nos aproximamos com arrependimento, não com a ideia de um pecado, ou melhor, de uma desculpa, mas a ideia de um arrependimento. Nós seremos envoltos pela sua graça misericordiosa, pela sua justiça, pelo seu perdão, pela sua santidade, pela sua misericórdia. Aquele povo, ele desfrutou dessa graça que aproxima-nos diante de um Deus poderoso, misericordioso, perdoador, que cumpre a sua vida com justiça. Olhando para esse texto, eu convido você hoje, juntamente comigo, a olhar para o Deus que é Criador dos céus e da terra, o Deus que é justo, santo, poderoso, e ressignificar quem é Deus na nossa vida. Como é que eu faço isso, pastor? Lendo a Bíblia, orando, servindo a Ele. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso servir a Ele.
mas eu continuo sendo pecador, e como é que eu vou pedir perdão? A Bíblia diz que nós somos e continuamos sendo pecadores. Mas temos um Deus que nos perdoa dos nossos pecados e nos aproxima. Quem se aproximou de você primeiro foi Deus. E por decisão agora nós nos aproximamos e nos entramos em relação com Deus. A visão que muitas vezes temos de um Deus, e talvez seja uma visão errada, de um pai errado, de um pai com um chicote na mão, com um cinto na mão, que vai nos castigar. Deus, Ele quer uma verdadeira contrição, um reconhecimento de que nós somos, para servi-lo com todo o coração. Eu e vocês somos chamados a viver esse arrependimento pleno e essa confissão diante de um Deus que pode operar milagres. E o maior milagre que Ele faz nas nossas vidas é a gente reconhecer Ele como nosso único, suficiente Salvador e recebermos de graça algo que a gente não merece. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Ele nos chama a olhar para a nossa vida. Ele nos chama a olhar para a nossa história e reconhecer Deus na nossa vida. Talvez você não tenha ainda a ciência, a consciência desse Deus que te guardou ao longo da tua vida. Em alguns momentos a gente não percebeu isso. E eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Moisés, ele foi guardado pelo Senhor. Moisés era uma criança, recém-nascida, com 4 meses. Ele não tinha consciência de que Deus estava guardando ele. Mas Deus já estava guardando ele, protegendo e preparando para algum propósito maior. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. E ele era o menor da casa. Era aquele que fazia algo que nenhum dos seus outros irmãos queria fazer. E ele estava lá, pegando o seu negocinho lá e treinando com as ovelhas. Lá ele estava orando, lá ele estava cultuando ao Senhor, lá ele estava escrevendo salmos. E em meio àquelas tentativas, Deus o usou. Deus já o estava treinando, mas ele não tinha consciência disso. Talvez eu e você, ao olharmos para trás e percebermos os milagres que Deus já fez na nossa vida, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, nesse local, nessa família, com as nossas vidas, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Em tudo Deus tem um propósito. E Deus quer nos usar. A pergunta é, como é que eu estou diante dele? E quem é Deus para mim? Se eu respondo essa pergunta, quem é Deus para mim, isso vai determinar padrões que eu vou servir a Deus. Porque Ele vai se tornar prioridade. Quem está no primeiro lugar da tua vida? Deus te chama hoje para se apresentar diante dele. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento tão especial. Possamos, ó Deus, confessar os nossos pecados, que possamos, ó Deus, sentir a tua presença, que possamos, ó Deus, nesse momento, nos render a Ti com gratidão, com poder e sentirmos a Tua graça poderosa para a glória do Senhor.